Aqui no caso, eu estou utilizando um computador do tipo 386 e eu não tenho um mouse. Mouse é aquele negocinho que a gente vai arrastando pela mesa e na tela aparece um quadradinho, uma setinha que vai passeando e alguns programas necessitam, principalmente o Windows, é quase que necessário você possuir um mouse. O mouse, como outros periféricos de computador, nada mais é que um circuitinho eletrônico e que o DOS nem sabe da existência desse circuito. Ele não foi preparado para ter um mouse, como pode ter sido um tipo específico de vídeo, de impressora e assim por diante. Para que você possa utilizar certos programas com alguns periféricos, como o mouse e assim por diante, é preciso que o fabricante do mouse ou do vídeo, seja lá o que for, forneça um programa que trabalhe com esse equipamento eletrônico e faça com que ele funcione dentro do computador. Esses programinhas são chamados de driver, tá? Não, mas é que um programa especial que deve ser colocado junto com o DOS, tá? Para que ele possa então fazer funcionar ou um vídeo específico, ou uma impressora, ou um mouse, ou uma memória, alguma coisa assim, tá? Esses drivers, para que eles possam entrar junto com o DOS, eles têm que ser colocados num arquivo específico chamado config.sys. Quando você dá reset no computador e ele começa a funcionar, o DOS entra uma parte pequena do DOS, que se instala na memória, aí essa parte mínima do DOS procura um arquivo chamado config.sys e começa a interpretar cada linha para saber quais os outros programas específicos que vão fazer com que o seu computador funcione, tá certo? Para dar um exemplo, um pouco meio fictício, mas ainda serve como exemplo, por exemplo, eu vou chamar aqui o editor de texto que veio com DOS, que é o programa Edit, e vou dar como nome de arquivo o config.sys, que é específico, tá? Esse arquivo eles tem que estar obrigatoriamente no diretório principal, no diretório raiz, tá? Senão o DOS não localiza esse arquivo quando você dá reset no computador. Pressiono a tecla Enter, entra então um editorzinho de texto, e aqui nesse computador agora eu tenho os seguintes comandos que fazem parte do config.sys. A palavra buffer significa quanto de memória ele vai reservar para a área de trabalho. Tá? Depois do help do DOS você dá uma olhadinha no que significa melhor estes números. A palavra files aqui está com o número 10, está um número muito pequeno. Isso significa quantos arquivos eu posso abrir ao mesmo tempo. Toda vez que o DOS se instala na memória, ele tem que alocar um espaço interno de memória para que quando um programa qualquer abrir um arquivo, ele precisa uma área temporária de trabalho. E aqui essa frase files, esse comando files, faz com que o DOS reserve espaço para até 10 arquivos abertos ao mesmo tempo. Você pode pensar, puxa, 10 arquivos é muita coisa. É impressão, não é não. Para qualquer programa de banco de dados, 20, 30, 50 às vezes não é o suficiente. Eu já vou dar uma correçãozinha aqui, vou com um cursorzinho, eu vou passar isso aqui para 50, por exemplo. É claro que quanto maior o número, mais memória é ocupado pelo próprio DOS e menos ficam disponíveis para o meu programa, tá? Last drive é um outro parâmetro que a gente coloca no config.sys, dizendo qual é o último drive instalado no meu computador. Para cada drive instalado, o DOS reserva uma área de memória. Se você colocar aqui uma letra muito grande, F, G, H, para cada uma dessas letras o DOS vai reservar uma certa quantidade de memória, e isso nem sempre é conveniente. Você começa a perder memória e uma coisa hoje em dia em DOS, memória praticamente é essencial. Então coloque aqui a letra do último drive. Eu tenho só o drive A, drive B e o Winchester, que é o drive C, então eu coloco o último drive, é o drive C. FCBS é a abreviação de File Control Blocks, que é uma maneira na qual os arquivos antigamente eram abertos, deixei só com 4 por enquanto, tá? E a palavra que faz com que um determinado programa específico entre a memória junto com o DOS é essa daqui, device. Toda vez que você coloca device igual, o DOS procura esse programa no disco e carrega junto com o próprio DOS, tá? Esse programa, uma vez em funcionamento, teoricamente ele começa a gerenciar uma certa parte do equipamento, ou o mouse, ou o vídeo, ou alguma coisa específica. Aqui no caso eu estou carregando aquele meu programinha 7ver, que é para dar uma tapeada na versão, caso eu tenha algum problema. Até esse é o lugar em que o programinha 7ver deve ser instalado no DOS. Mas aqui para frente tem a palavra shell. Essa palavra especifica qual o interpretador de comandos, qual o programa que vai interpretar as palavras dir, type, rename e assim por diante. O DOS já vem com um, que é o command.com, você especifica C2 pontos, o diretório em que ele está, o nome do programa e alguns outros parâmetros que nessa fita aqui, por enquanto, não convém entrar em muitos detalhes. Então, por exemplo, eu comprei um mouse, eu quero colocar um mouse, então eu coloco em algum lugar uma outra linha, eu vou acrescentar aqui uma linha, e coloco o comando device igual, aí copiei primeiro, vamos supor lá para o meu arquivinho de curso, então eu coloco C2 pontos,
barra curso, barra mouse.sys. Vamos supor que esse é o nome do arquivinho que veio junto com o meu mouse. E conforme o tipo de mouse ou de vídeo, ou seja lá o que for, o fabricante te fornece este programa, com o nome que for, e você poderia pôr alguns parâmetros aqui, se fosse necessário, se nem foram colocados esses parâmetros, mas aqui no meu caso não é necessário. Muito bem, eu coloquei isso no meu arquivinho, vou salvar, Alt File, dou um comando Save, salvei o arquivo config.sys, vou voltar aqui ao DOS, File este, voltei lá para o DOS, tá? Só que agora, nenhuma modificação que eu fiz naquele arquivo config.sys entra em funcionamento, porque aquele arquivo ele só é lido uma vez, que é quando você dá reset no computador e o DOS começa a carregar. Para que essa modificação que eu fiz passe a ter efeito, eu vou ter que dar o reset no meu computador para que o DOS leia novamente o config.sys, tá ok? Vou dar reset então aqui no computador. Dei reset no computador, aparece a tela do fabricante, começa a rodar o DOS, ele lê aquele arquivinho config.sys, e um pouquinho mais aqui embaixo na tela, no caso do meu mouse, aquele arquivinho mouse.sys deu uma mensagem, tá? Então, teoricamente, eu teria um mouse aqui instalado, poderia usar programas que usam mouse, que esses programinhas passariam a interpretar o mouse. Como eu não tenho o mouse aqui instalado, ele me deu uma mensagem, porque eu chamei o programa sem ter realmente o equipamento físico instalado.